Às vezes, o tempo guarda segredos capazes de virar destinos de cabeça para baixo, e esta é uma daquelas histórias que fazem a gente repensar tudo o que acredita sobre aparência, poder e justiça. Hoje você vai conhecer a jornada de um homem que, um dia, foi ignorado como ninguém, e no outro, revelou ser dono do lugar onde riram dele. Uma história marcada por preconceito, empatia e transformação, daquelas que deixam marcas profundas e revelam quem realmente somos quando achamos que ninguém está olhando. Prepare-se para uma narrativa que mistura passado, cicatrizes, reencontros improváveis e uma verdade que só o tempo pôde revelar. Respire fundo, porque cada detalhe desta história carrega uma lição que talvez você também precise ouvir. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que acredita em justiça e superação. E deixe seu comentário no final. O tempo sempre revela quem realmente somos. Mateus entrou no saguão como quem pisa em um mundo que nunca foi feito para ele. O chão brilhava tanto que parecia refletir as cicatrizes do passado que ele carregava nos pés descalços da infância nas ruas. O perfume caro no ar contrastava com o cheiro de poeira que ainda parecia grudado em sua alma. Cada passo era um lembrete silencioso de superação, mas também de medo. Ele sabia que aquele lugar representava poder, mas ainda não tinha ideia do que o tempo revelaria ali dentro. O segurança o olhou de cima a baixo, como se estivesse vendo algo fora do lugar, algo que não deveria existir naquele território polido de vidro e aço. Mateus sentiu o peso do preconceito antes mesmo de ouvir qualquer palavra, como se o julgamento estivesse escrito nos olhos alheios. Mesmo assim, manteve a postura humilde, porque a humildade sempre foi sua armadura. Respirou fundo e avançou, carregando consigo a esperança de que aquele dia mudaria tudo, mas também temendo que suas memórias duras falassem mais alto do que seu futuro. Enquanto esperava no balcão, ele observou seu reflexo nas paredes espelhadas e quase não se reconheceu. Era estranho estar ali, naquele ambiente onde até o silêncio parecia rico. A sensação era de estar caminhando entre mundos que nunca se cruzariam, o da rua e o do luxo. Mas Mateus sempre acreditou que a transformação começa quando a gente atravessa portas que assustam. E naquele instante, algo dentro dele dizia que aquela porta seria apenas a primeira. As pessoas passavam apressadas, como se o tempo ali tivesse outro ritmo, outro valor. E cada uma delas observava Mateus como se fosse uma interrupção incômoda na rotina perfeita que estavam acostumadas a viver. Ele sentiu a velha dor de ser invisível para uns e um problema para outros, mas continuou firme. O coração batia rápido, lembrando de noites em que dormia em calçadas frias, sonhando com um futuro que parecia impossível. Agora, porém, aquele sonho estava começando a ganhar forma. O elevador espelhado refletiu uma mistura de nervosismo e coragem quando as portas se abriram. Mateus entrou e, enquanto subia, contou mentalmente quantas vezes ouviram que ele não chegaria a lugar nenhum. A subida parecia simbolizar sua própria ascensão, lenta, estranha, inesperada, e mesmo carregando o peso das lembranças, ele deixava espaço no peito para a empatia que aprendera nas ruas, porque, no fundo, sabia que apenas quem sofreu muito entende o valor de tratar bem os outros. Ao chegar ao andar principal, o corredor parecia longo demais, como se estivesse testando sua determinação. Tapetes grossos abafavam seus passos, mas não silenciavam suas emoções. Mais uma vez, Mateus percebeu como pequenos detalhes revelam mundos. O cuidado nas paredes, o brilho nos móveis, a frieza nos olhares. Ele seguiu adiante, guiado por algo maior que a própria insegurança, e cada metro percorrido parecia afirmar que aquele era o lugar onde sua vida mudaria para sempre. Quando finalmente parou diante da sala de reuniões, sentiu o peso de todos os anos difíceis pousarem em seus ombros de uma só vez. Mas havia também gratidão, uma gratidão profunda que vinha da consciência de que sobreviver já era uma vitória. Ele respirou fundo,
ajustou a camisa simples e reuniu a força que só quem foi quebrado pelo mundo consegue ter. E antes que a porta se abrisse, sentiu que o destino estava apenas começando a se mover, porque para Mateus aquela chegada não era um fim, era o começo de algo que ninguém ali imaginava. Assim que Mateus deu os primeiros passos dentro da sala, os olhares começaram a cair sobre ele como lâminas frias. Não eram apenas olhares curiosos, eram olhares que carregavam julgamento, superioridade e um desprezo silencioso que ele conhecia bem. Alguns funcionários cochichavam, tentando disfarçar risos, enquanto outros simplesmente viravam o rosto, como se sua presença manchasse o ambiente elegante. A dor do preconceito reacendeu memórias antigas, mas ele manteve a calma. Afinal, já tinha enfrentado tempestades bem maiores. A recepcionista, com a postura impecável, franziu o senho ao notar as roupas simples dele. A voz dela saiu seca, quase cortante, perguntando se ele estava perdido. As entregas são pela porta dos fundos, disse, sem sequer lhe dar tempo de responder. A humilhação bateu fundo, como se o passado tivesse voltado para lembrar que feridas antigas nunca desaparecem por completo. Ainda assim, Mateus apenas sorriu de leve, porque sabia que aquele teste não era sobre aparência, era sobre caráter, e ele estava pronto para observar. Do outro lado da sala, 2 executivos comentavam alto o suficiente para que ele escutasse. Inacreditável! Até mendigo está entrando aqui agora, disse um deles, tentando parecer engraçado. O outro riu. Aquela risada vazia que machuca mais do que qualquer palavra. Mateus sentiu por um instante o velho peso da exclusão, como quando era ignorado na rua, tratado como invisível. Mas ele respirou fundo, lembrando que a verdadeira força surge quando a dor não define seus passos, e continuou caminhando. Quando o gerente passou por ele, estreitou os olhos com desdém e murmurou que aquele tipo de gente não deveria estar ali. Foi como um soco silencioso, desses que atingem mais a alma do que o corpo. Mateus ficou imóvel por um segundo, como se estivesse revivendo todas as vezes em que foi diminuído por simplesmente existir. Mas o que ninguém ali sabia era que cada humilhação apenas alimentava sua determinação. E naquele ambiente de luxo, ele começava a perceber quem realmente era quem. Até mesmo a assistente do setor financeiro se afastou ao cruzar com ele, segurando a bolsa com força, como se tivesse medo de ser tocada. Mateus observou aquilo com uma mistura estranha de tristeza e compreensão. Tristeza, porque ainda havia tanta ignorância no mundo. Compreensão, porque sabia que as pessoas revelam suas sombras quando se sentem superiores. E mesmo assim, não julgou ninguém, porque a empatia que aprendeu nas ruas era mais valiosa que qualquer riqueza daquele prédio. Um estagiário, tentando agradar os superiores, fez piada sobre o cheiro de rua, apontando para Mateus enquanto dava risada. A sala acompanhou com pequenas gargalhadas nervosas, como se todos tivessem esquecido por um instante que estavam rindo de um ser humano. Mateus fechou a mão discretamente, não de raiva, mas para conter a avalanche de lembranças difíceis que voltavam à mente. E mesmo machucado, manteve a postura, porque sabia que o tempo revela verdades que ninguém ali imaginava. No meio daquele ciclo de humilhações, Mateus percebeu algo importante. Não era a primeira vez que enfrentava o preconceito, mas seria a última vez que deixariam de enxergá-lo pelo que realmente era. Cada riso, cada olhar torto, cada palavra venenosa estava construindo silenciosamente o desfecho que viria. Ele sentiu o coração apertar, mas também uma chama acender dentro de si. E quando ouviu seu nome ser chamado pelos advogados, algo dentro dele disse: agora começa a verdadeira revelação. Em meio ao burburinho de julgamentos, uma voz suave atravessou o ar como um raio de luz, entrando por uma janela esquecida. Luciana levantou-se da mesa, caminhando até Mateus, com um sorriso acolhedor, que destoava completamente do ambiente frio ao redor.
Não houve hesitação, nem medo, nem superioridade. Apenas humanidade. Ela olhou nos olhos dele, como quem reconhece uma história antes mesmo de ouvi-la. E naquele gesto simples, Mateus sentiu que alguém finalmente o via de verdade. "Você está bem? Posso ajudar com algo?" perguntou ela, sem levantar a voz, mas transmitindo uma empatia que parecia aquecer o peito. Os outros funcionários reagiram com estranhamento, alguns franzindo a testa, outros revirando os olhos, incapazes de entender por que alguém trataria aquele intruso com respeito. Mas Luciana não se importou. Ela tinha um jeito calmo de enfrentar o preconceito sem precisar levantar bandeiras. E para Mateus, isso era mais poderoso do que qualquer palavra de consolo. Quando o convidou para se sentar, Luciana puxou uma cadeira como se estivesse recebendo um visitante importante, e não alguém que todos ali tratavam como descartável. Mateus hesitou por um segundo, sentindo uma mistura de gratidão e surpresa. Estava tão acostumado a portas fechadas que aquela gentileza parecia quase irreal. Mas ele aceitou, sentando-se devagar, como quem teme quebrar algo precioso demais. E naquela mesa, pela primeira vez naquele dia, ele respirou sem dor. Luciana ofereceu água, perguntou seu nome com respeito e ouviu a resposta sem desconfiança, sem pressa. Era incrível como pequenos detalhes revelam caráter. Ela não examinou suas roupas, não recuou diante de sua aparência, não mediu o valor dele pelo que via. Ao contrário dos outros, ela enxergava um ser humano, e isso mudava tudo. Mateus percebeu naquele momento que a humildade dela era tão real quanto sua própria história. E isso criou entre eles um elo silencioso. Alguns funcionários começaram a cochichar, incomodados com a cena. Comentários maldosos surgiam no ar, tentando diminuir a atitude de Luciana, mas ela se manteve firme. Havia uma força tranquila dentro dela, daquelas que se formam quando a vida ensina que ninguém é melhor que ninguém. Mateus observou isso com admiração, lembrando das poucas pessoas que no passado estenderam a mão quando ele mais precisava. E foi impossível não sentir um tipo de gratidão que cresce sem pedir permissão. Enquanto esperavam os advogados chegarem, Luciana conversou com ele sobre coisas simples, o clima, a correria do dia, os desafios da empresa. Não era uma conversa forçada, era natural, leve, respeitosa. E Mateus respondeu com sinceridade, revelando fragmentos de sua história sem contar demais. Luciana ouviu tudo com atenção, algo raro em um mundo onde muitos só querem escutar a si mesmos. E no fundo, ele sabia que aquela bondade não passaria despercebida pelo destino. E foi justamente quando Luciana terminou de explicar como funcionava a rotina do setor que a porta se abriu e os advogados entraram chamando o nome de Mateus com seriedade. O silêncio tomou a sala e todos os olhares se voltaram para ele, agora não com desprezo, mas com curiosidade e confusão. Luciana, sem entender, voltou-se para ele com um sorriso de incentivo. E foi ali que Mateus percebeu. A atitude dela logo seria colocada diante da verdade que ninguém esperava, porque o que estava prestes a acontecer mostraria que empatia nunca é em vão. Quando os advogados entraram na sala, o clima mudou imediatamente, como se uma tempestade silenciosa tivesse atravessado o corredor e pousado ali. Os funcionários que antes zombavam de Mateus endireitaram a postura, buscando parecer profissionais. O ambiente ficou pesado, carregado de expectativa e um estranho desconforto. Mateus sentiu o próprio coração acelerar, não por medo, mas pela consciência do que aquele momento representava. Ele sabia que o tempo, finalmente, começaria a revelar verdades escondidas. O advogado mais velho, de óculos retangulares e expressão séria, olhou para Mateus com respeito, fazendo um gesto para que ele se aproximasse. "Senhor Mateus, estamos prontos para iniciar o procedimento", disse com uma formalidade que ninguém ali entendia. O senhor fez eco no ar como um trovão inesperado. A sala inteira se transformou num mar de olhares confusos.
E pela primeira vez, o silêncio dos arrogantes foi maior que o desprezo deles. Luciana, ainda ao lado de Mateus, piscou algumas vezes, tentando entender. "Senhor", murmurou ela, num tom curioso, sem julgamento. Já os outros funcionários trocaram expressões incrédulas, como se estivessem diante de um absurdo. Mateus respirou fundo, lembrando de todas as humilhações que havia sentido minutos antes. A justiça, às vezes, caminha devagar, mas quando chega, chega com força. E ele estava prestes a provar isso. O advogado abriu a pasta preta que carregava e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Selos, assinaturas, registros, pareceres jurídicos, tudo perfeitamente organizado. Ele explicou que estavam ali para oficializar a transição da empresa para o novo proprietário, conforme determinado no testamento de Alberto Mendes. A menção ao nome fez alguns executivos arregalarem os olhos, porque sabiam que aquele era um nome que carregava peso, história e fortuna. Mas ninguém ainda conectava os pontos. Conforme a última vontade do Sr. Alberto Mendes, continuou o advogado, transferimos todas as ações majoritárias da empresa para o herdeiro escolhido por ele. Houve um murmúrio imediato, pessoas tentando adivinhar quem seria o novo dono. Alguns olharam para a porta, esperando a entrada de alguém importante, alguém vestido de forma impecável. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que a resposta estava ali, sentada ao lado de Luciana, vestida de simplicidade e dignidade. Foi então que o advogado virou-se para Mateus com uma expressão que misturava respeito e reconhecimento. "O senhor Mateus Araújo é o novo proprietário desta empresa." A frase caiu como um raio no centro da sala. A recepcionista levou a mão à boca. O gerente ficou imóvel, como se tivesse esquecido como respirar. O estagiário deixou cair a caneta. Era como assistir ao mundo virar do avesso em segundos, e Mateus, pela primeira vez, estava no centro dessa virada. Mateus permaneceu silencioso por alguns instantes, não por dúvida, mas porque estava absorvendo cada segundo, cada reação, cada rosto que antes o tratou como nada. Ele não se levantou de imediato, não sorriu, não provocou. Apenas olhou ao redor, lembrando de tudo o que tinha passado para chegar ali. E quando finalmente levantou a cabeça, encontrou o olhar surpreso de Luciana, que abriu um sorriso verdadeiro. A revelação, no entanto, ainda era apenas metade da história. A outra metade estava guardada em um passado que ninguém ali conhecia. O passado com Alberto Mendes. A notícia ecoava pela sala, mas Mateus sabia que aquele momento não fazia sentido para ninguém sem a história que estava por trás dele. A verdade começou anos antes, em uma noite fria em que o mundo parecia virar as costas para quem não tinha nada. Mateus ainda era um jovem vivendo nas ruas, carregando apenas coragem e a necessidade diária de sobreviver. Naquela noite, o destino cruzou seu caminho com o de um homem que mudaria tudo. Um homem que, para ele, parecia apenas mais um desconhecido perdido na madrugada. Alberto Mendes caminhava sozinho quando passou mal, apoiando-se em um poste enquanto tentava recuperar o fôlego. Os carros passavam indiferentes, as pessoas desviavam o olhar, ninguém queria se envolver. Mas Mateus, mesmo sem ter nada, tinha algo que os outros pareciam ter perdido: humanidade. Ele correu até o homem, segurou-o, pediu ajuda em voz alta, quase gritando entre as luzes fracas dos postes. E quando ninguém parou, decidiu agir por conta própria. Carregou Alberto até um banco, improvisou socorro e ficou ao seu lado até que o resgate chegasse. No hospital, Alberto finalmente despertou e viu aquele jovem magro, cansado, sentado ao lado de sua cama. Foi a primeira vez que alguém permanecera com Mateus sem pedir nada em troca. Ele explicou o que havia acontecido e Alberto o ouviu com atenção, profundamente tocado. Não era comum encontrar tanta empatia no meio da dureza da vida. Aquele gesto simples, mas cheio de coragem, marcou Alberto de um jeito que Mateus jamais imaginaria.
E naquele instante nasceu entre eles um vínculo silencioso, mas poderoso. Os dias seguintes revelaram que Alberto não era apenas um homem comum, era um dos empresários mais influentes do país. Porém, diante de Mateus, ele nunca usava sua posição para criar distância. Conversavam como iguais, trocando histórias de vida como dois viajantes que tinham encontrado abrigo no mesmo lugar. Alberto enxergava nele algo raro, caráter, mesmo após uma vida de injustiças. E Mateus encontrava no bilionário algo que sempre buscou nos outros: respeito. A relação deles cresceu com naturalidade. Com o tempo, Alberto passou a visitar Mateus com frequência, levando roupas, comida e, principalmente, palavras de incentivo. Ele dizia que riqueza de verdade não vem do que se guarda, mas do que se transforma. Mateus, por sua vez, compartilhava suas memórias da rua, os medos, a superação diária, e mostrava ao empresário uma realidade que ele nunca havia enxergado de perto. Cada conversa parecia mudar os dois. Um aprendia sobre a vida, o outro reaprendia sobre humanidade. E ali nascia uma amizade impossível aos olhos do mundo. Quando Alberto começou a enfrentar problemas de saúde, procurou Mateus com um pedido inesperado. Queria que ele continuasse sua filosofia de vida, seu legado. Disse que o mundo precisava de pessoas como ele, que enxergam além da aparência e sabem o valor da dignidade. Mateus não entendeu o que aquilo realmente significava, mas ouviu com humildade. Não imaginava que, por trás daquele pedido, havia algo muito maior preparado para o futuro, algo que mudaria sua história para sempre. Após a morte de Alberto Mendes, os advogados encontraram uma carta endereçada exclusivamente a Mateus. Nela, Alberto explicava que havia decidido deixá-lo como herdeiro de sua maior empresa, não por piedade, mas porque acreditava profundamente no caráter dele. Aquele gesto era um reconhecimento e uma confiança absoluta. E foi essa carta, guardada em silêncio por anos, que agora ecoava no presente, prestes a transformar não apenas a vida de Mateus, mas o destino de todos naquela sala. O próximo passo seria mostrar a verdadeira razão por trás de tudo: o teste de caráter. Quando o murmúrio tomado por incredulidade começou a crescer, o advogado levantou a mão pedindo silêncio. O senhor Alberto Mendes deixou instruções claras, disse ele, olhando diretamente para os executivos que minutos antes riam de Mateus. Este momento, tudo o que aconteceu hoje, faz parte de um teste de caráter. As expressões começaram a mudar, transformando arrogância em medo e desprezo em vergonha. Mateus permaneceu quieto, observando cada rosto com a calma de quem já aprendeu que a vida sempre revela a verdade. O advogado explicou que Alberto acreditava que o poder só deveria ser entregue a quem conhecia a dor da injustiça, da exclusão e do preconceito. Ele sabia que Mateus havia enfrentado tudo isso desde criança, mas também sabia que caráter não se mede apenas pelo sofrimento, e sim pela forma como alguém trata os outros, especialmente quando ninguém está olhando. Por isso, antes de Mateus assumir a empresa, Alberto determinou que ele deveria entrar ali de forma anônima, para ver, com os próprios olhos, como as pessoas realmente se comportavam. Cada palavra era como um espelho sendo colocado diante dos funcionários. A recepcionista abaixou a cabeça, lembrando do desprezo com que havia falado. O estagiário engoliu seco, revendo as piadas que tinha feito. O gerente, que antes mal olhara para Mateus, passava a mão nervosa pelo rosto, como se quisesse apagar seus próprios atos. Era impressionante como a verdade tinha o poder de transformar a sala inteira em um retrato vivo da própria consciência. E Mateus observava tudo em silêncio, sem precisar dizer nada. Luciana, ao contrário dos outros, apenas respirava aliviada, como quem compreende que a vida sempre encontra um jeito de validar a bondade verdadeira. O advogado então revelou que todos os registros daquele dia, falas, atitudes, até olhares, estavam anotados como parte do teste.
Alberto acreditava que a posição que cada um ocupava na empresa deveria refletir o tipo de pessoa que era, não apenas habilidades, mas alma. E Mateus sentiu um arrepio ao perceber o quanto aquelas palavras ecoavam a filosofia do homem que ele havia salvado anos antes. A sala, que antes parecia tão confiante, agora transbordava em segurança. Alguns tentavam justificar suas atitudes, outros permaneciam em silêncio absoluto, incapazes de enfrentar o peso das próprias ações. Mas o advogado deixou claro: o que foi feito aqui não será apagado, este era o propósito. E naquele instante, um sentimento inesperado tomou conta de Mateus. Não vingança, não raiva, mas uma estranha mistura de tristeza e clareza. Ele sabia que muitos ali tratavam bem apenas quem lhes parecia superior. O teste, no fundo, não era sobre ele. Era sobre a humanidade deles. Era sobre aprender que o valor de uma pessoa não está nas roupas, no cargo ou no perfume caro que carrega. É no respeito, na empatia e na capacidade de reconhecer dignidade onde outros só enxergam fraqueza. Mateus lembrou das noites na rua, quando um simples sorriso de alguém desconhecido podia mudar o dia inteiro. E agora, ali, percebia que estava prestes a reescrever a cultura daquela empresa, começando pelo caráter. Quando o advogado perguntou se Mateus gostaria de dizer algo, ele respirou fundo e observou cada rosto à sua frente. Não havia rancor, apenas uma firmeza que só quem conhece a dor entende. Eu vi todos vocês hoje, disse ele, com uma voz que encheu a sala de silêncio. Vi quem usa o poder para ferir, e vi quem usa o coração para levantar. E embora aquelas palavras já começassem a construir o novo destino da empresa, a decisão final, demitir, promover, transformar, ainda estava por vir. A sala parecia prender o ar quando Mateus levantou-se lentamente. Não era uma postura de superioridade, mas de firmeza tranquila. A firmeza de quem conhece a dor e escolhe não repeti-la. Ele olhou para cada funcionário como se estivesse enxergando além das roupas caras, além dos títulos orgulhosos. O silêncio era tão denso que quase dava para ouvir arrependimentos respirando. E naquele instante, todos sabiam que suas atitudes haviam construído aquele momento. O primeiro olhar de Mateus pousou nos executivos que mais haviam zombado dele. Antes tão confiantes, agora pareciam menores que suas próprias sombras. O advogado ao lado abriu a lista de avaliações daquele dia e bastou uma troca de olhares para que a decisão estivesse clara. A empresa não pode ser conduzida por quem pratica o preconceito, disse Mateus, com calma, mas de forma incisiva. As demissões foram anunciadas ali mesmo, com a verdade como testemunha. Não havia raiva, havia justiça. A recepcionista, que tinha tratado Mateus como um incômodo, apertou os dedos nervosamente. Ela tentou justificar o comportamento, dizendo que não sabia quem ele era. Mas Mateus, com voz serena, respondeu: é justamente quando você não sabe quem a pessoa é que seu caráter aparece. A frase caiu com força. E, embora doesse, era impossível negar a realidade. Ela também perdeu o cargo, não por vingança, mas porque a empresa precisava recomeçar livre do orgulho que a cegava. O estagiário, ainda tremendo, baixou a cabeça, consciente da crueldade de suas piadas. Ele pediu perdão, mas parecia mais arrependido pela consequência do que pelo ato em si. Mateus observou isso com atenção. A ausência de empatia no olhar dele era evidente, como se a humilhação fosse apenas uma brincadeira que saiu do controle. Ele não foi mantido na equipe. O advogado registrou a saída, enquanto o jovem deixava a sala com o peso de ter aprendido a lição tarde demais. Então veio o momento mais inesperado para todos, o nome de Luciana. Mateus virou-se para ela com um sorriso leve, o mesmo sorriso que ela havia oferecido quando ele era apenas um desconhecido sentado numa cadeira. Você foi a única pessoa aqui que me tratou com dignidade quando não tinha motivo nenhum para fazê-lo, disse ele. Luciana arregalou os olhos,
tentando conter a emoção. E foi naquele instante que Mateus anunciou sua decisão. Ela seria promovida ao cargo de gerente-geral, com autoridade direta ao lado dele. A sala reagiu com espanto, mas também com uma certa admiração silenciosa. Era impossível negar que Luciana representava o tipo de liderança que a empresa precisava: humana, íntegra, capaz de enxergar além das aparências. Ela colocou a mão no peito, emocionada, e agradeceu com a voz embargada. Era visível que aquela promoção não era sobre poder, mas sobre reconhecimento. O tipo de reconhecimento que o mundo raramente dá a quem age por coração. Com todas as decisões anunciadas, Mateus sentiu que um ciclo havia sido encerrado. As máscaras haviam caído e o que restou foi a essência de cada um. Mas aquilo não era apenas sobre punir ou recompensar. Era sobre construir algo novo. Ele olhou ao redor e disse: "Hoje não termina nada. Hoje começa." E essas palavras, cheias de propósito, deixaram claro que o próximo passo seria maior do que qualquer decisão individual: transformar a filosofia da empresa inteira. Assim que as portas se fecharam e o peso das decisões ficou para trás, Mateus se levantou diante dos funcionários que permaneceram. Não falava como um chefe, mas como alguém que conhecia a dor do chão frio e a solidão da rua. "A partir de hoje, esta empresa vai respirar outro tipo de valor", disse ele, deixando que cada palavra encontrasse espaço no coração de quem o ouvia. Era como se a sala, antes tomada por arrogância, agora esperasse por algo novo, algo que finalmente faria sentido. Mateus caminhou pelo espaço devagar, observando cada rosto. "Aqui, ninguém será julgado pela aparência, pela roupa ou pela origem", continuou ele. "O que vai definir cada pessoa é o caráter." A frase ecoou com a força de uma verdade simples, mas esquecida por muitos. Ele sabia, por experiência própria, que uma empresa não muda apenas com regras, muda com exemplos, e estava disposto a ser esse exemplo, mesmo que o caminho fosse longo, porque transformação não acontece em silêncio, mas em atitudes. Luciana, agora promovida, escutava cada palavra com os olhos brilhando. Para ela, tudo aquilo fazia sentido. Era como se a empresa finalmente estivesse encontrando sua identidade perdida. Mateus a chamou para ficar ao seu lado e explicou que ela seria responsável por implementar um novo protocolo de acolhimento e respeito entre todos os funcionários. Não apenas treinamentos, mas conversas reais, escuta ativa, empatia genuína. A filosofia que antes era esquecida, agora seria a base de tudo. Alguns funcionários começaram a abaixar a cabeça, conscientes de que precisariam se reinventar. Outros levantaram o queixo, inspirados pela verdade do que estava sendo dito. Afinal, a grandeza de uma empresa não está no tamanho de seus lucros, mas na dignidade com que trata os mais frágeis. Mateus sabia disso desde o dia em que dividia pão na rua com quem tinha ainda menos que ele. E agora queria levar essa lição para dentro das paredes que antes o desprezaram. Ele anunciou também a criação de um programa social interno, oferecendo capacitação, apoio emocional e oportunidades reais de crescimento. "Quero que este lugar seja um espelho do que a vida pode ser quando a gente escolhe cuidar uns dos outros", afirmou. Era uma promessa que ia além do discurso. Era um compromisso com o passado que ele carregava e com o futuro que desejava construir. A empatia, antes ignorada, agora seria requisito fundamental de liderança. Os funcionários se entreolharam, percebendo que aquela mudança não era apenas simbólica. Ela exigiria transformação individual. Muitos sentiram medo, outros esperança, mas todos entenderam que o tempo de arrogância havia terminado. A empresa estava prestes a se tornar diferente de tudo o que já havia sido. E enquanto Mateus falava, cada pessoa presente começava a questionar seus próprios atos, suas escolhas, seus silêncios. Era como se uma nova luz
iluminasse os cantos antes esquecidos daquele ambiente. Quando terminou seu discurso, Mateus respirou fundo, como quem encerra uma etapa essencial da própria história. Ele sabia que mudanças verdadeiras não acontecem em um dia, mas aquele era o início de uma nova era. Uma era em que respeito não seria exceção, mas regra. E ao ver os funcionários mais atentos, mais humanos, ele sentiu que o legado de Alberto Mendes começava finalmente a florescer. Mas ainda faltava o último capítulo dessa jornada, a transformação da vida de Mateus e de sua família. Ao sair do prédio naquele fim de tarde, Mateus sentiu o vento tocar seu rosto de uma maneira diferente, como se o mundo finalmente estivesse respirando com ele. O céu alaranjado lembrava os dias em que ele dormia sob marquises, olhando para as estrelas como única companhia. Agora, porém, ele não olhava mais para cima com esperança distante. Olhava com gratidão. Cada passo que dava parecia carregar um peso que finalmente estava sendo dissolvido pelo tempo. Era como se o passado, apesar de duro, estivesse ali apenas para lembrar de onde ele tinha vindo. A primeira coisa que fez foi visitar a família que ainda vivia em condições difíceis. Ao vê-lo chegar em um carro simples, mas digno, seus irmãos correram ao seu encontro com os olhos brilhando. A mãe, emocionada, mal conseguiu se manter de pé ao reconhecer no filho não apenas sucesso, mas superação. Mateus a abraçou com força, sentindo o cheiro familiar de ternura e luta. Era como se um ciclo de dor estivesse sendo quebrado ali, naquele abraço que reunia anos de saudade e resistência. Nos dias seguintes, Mateus providenciou uma casa segura, espaçosa e iluminada para a família, não para ostentar, mas para devolver dignidade. Ao ver sua mãe caminhando pelos cômodos, tocando as paredes como quem confirma que aquilo era real, ele sentiu uma emoção difícil de descrever. Era como se cada tijolo fosse uma vitória contra todas as vezes que a vida tentou derrubá-los. A família não ganhava apenas um lar, ganhava paz. E Mateus carregava no peito a certeza de que Alberto estaria orgulhoso. Mas a transformação não parou ali. Ele fez questão de conversar com cada um sobre educação, futuro e possibilidades. Incentivou seus irmãos a estudarem, prometendo apoio completo para que buscassem seus sonhos. Queria que eles entendessem que a realidade dura que conheceram não era destino, apenas ponto de partida. Mateus sabia o peso de ser limitado pelo mundo, e agora queria garantir que aqueles que amava tivessem asas. Era a forma de reescrever a história familiar com empatia e esperança. Ao mesmo tempo, Mateus continuava presente na empresa, agora como líder e guardião do legado de Alberto Mendes. Os funcionários começaram a vê-lo com um misto de respeito e admiração, não por seu título, mas por sua humanidade. Ele cumprimentava todos, aprendia nomes, ouvia histórias. Fazia questão de caminhar pelos corredores, lembrando que poder só é verdadeiro quando não se afasta das pessoas. A empresa, antes rígida e fria, começava a se tornar um lugar mais justo e acolhedor. E essa mudança ecoava na vida de todos. Com o tempo, Mateus também passou a apoiar projetos sociais, investindo em abrigos, centros de capacitação e programas para jovens em situação de rua. Ele sabia que sua história era a de muitos e queria ser a ponte que faltava. Cada visita a esses lugares reacendia a memória de noites difíceis, mas também alimentava a gratidão por ter encontrado Alberto naquele momento decisivo. Era como se a vida tivesse dado a ele uma segunda chance, e agora ele devolvia ao mundo essa chance multiplicada. E em meio a tantas mudanças, Mateus percebeu algo essencial. A transformação não estava apenas na riqueza, na empresa ou na nova casa. Estava dentro dele. O menino que um dia caminhou descalço, carregando humilhação e preconceito, agora caminhava com propósito. A rua tinha moldado sua coragem. Alberto tinha iluminado seu caminho, e a justiça do tempo havia mostrado seu valor.
Ele sorriu ao lembrar de tudo, sabendo que sua jornada ainda continuaria. Porque no fim, quem conhece a dor aprende a ser luz para o mundo. Quando a última porta se fechou naquele dia, Mateus percebeu que sua história não era apenas sobre ascensão, era sobre verdade. A verdade de que ninguém conhece o peso que o outro carrega. A verdade de que o preconceito revela mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. A verdade de que o respeito, mesmo quando parece pequeno, transforma destinos inteiros. E a verdade de que o tempo sempre expõe o melhor e o pior de cada um. Luciana seguiu ao lado dele, agora como símbolo de empatia em um lugar que antes era movido pelo orgulho. A empresa respirava um ar novo, mais leve, mais humano, mais justo. E Mateus, ao encerrar seu primeiro dia como dono, entendeu que sua missão não era apenas liderar, era inspirar. Era provar que dignidade não nasce do cargo, mas do coração. Era mostrar que ninguém é pequeno demais para transformar o mundo ao seu redor. Quando voltou para casa, encontrou sua família em paz, vivendo aquilo que sempre mereceu. E por um instante, Mateus fechou os olhos, lembrando do menino que caminhava sozinho pelas ruas, acreditando que ninguém o enxergava. Hoje, esse menino era a prova viva de que a superação nasce do lugar mais improvável, da dor que não destrói, mas molda, da queda que não paralisa, mas fortalece, da escuridão que ensina a valorizar cada raio de luz. E enquanto o mundo lá fora seguia acelerado, Mateus deu um sorriso silencioso, daqueles que só quem venceu batalhas invisíveis consegue dar. Ele sabia que sua história era apenas uma entre tantas que o tempo ainda revelaria. Porque no fim, o que realmente transforma vidas não é a riqueza, e sim a capacidade de ser justo quando ninguém está vendo, de estender a mão quando ninguém espera, de ser luz quando o mundo insiste em ser sombra. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários a frase: "O caráter é a verdadeira riqueza", e não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esta história com alguém que precisa lembrar que o tempo sempre revela quem realmente somos.